Olá, amigos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Amanhã, dia 2 de dezembro, é a data de nascimento, certamente, do político mais honesto e progressista que o Brasil já teve. Dom Pedro II, imperador do Brasil, de 1841 a 1889. Notório por imensa cultura e interesse por diversas áreas do conhecimento humano. Era poliglota e falava até o hebraico. E é sobre o maior governante que o Brasil já teve que hoje nós conversaremos. Mas antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos. E agora, vocês também podem acessar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Meus amigos, é do governo de Dom Pedro II a primeira lei contra preconceito em nosso território. Abram aspas. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. É importante destacar que Sua Majestade ele pessoalmente escolheu o jurista Augusto Teixeira de Freitas para escrever o esboço do Código Civil para o Império do Brasil, incluindo no texto o tema do abolicionismo. A obra de Teixeira de Freitas, homenageado com o nome de importante município em seu estado natal, a Bahia, é objeto de profundos estudos acadêmicos até hoje no Brasil e também no exterior. E é imprescindível, meus amigos, dizer que, ao lado de outras personalidades como Barão de Mauá e Machado de Assis, o nosso grande escritor, Dom Pedro II era um radical abolicionista. Era, assim, um abolicionista contumaz. Durante o seu governo, usando os seus próprios recursos financeiros para libertar seres humanos das garras de inescrupulosos escravocratas. Dom Pedro II, meus amigos, enfrentou uma forte bancada ruralista, escravocrata, liderada pelo escritor, dono de escravos, José de Alencar. Na época, ele era senador do Império, logo era um forte opositor a Dom Pedro II. Nem o assassinato do também abolicionista presidente americano Abraham Lincoln, com quem Dom Pedro II chegou a conversar em suas viagens aos Estados Unidos sobre este assunto, sobre este tema, foi capaz de demover o imperador de seus sonhos de ver o Brasil livre da escravidão, meus amigos. Nosso imperador era incentivador da educação e da saúde brasileiras e autor também de um projeto de absorção socioeconômica dos negros livres graças à abolição da escravatura em 1888, prestes a ser colocado em prática, mas foi abortado pelo golpe da República. O nosso imperador participava de diversas academias de ciências e letras, sendo eleito membro da Academia Francesa de Letras, tornando-se imortal daquela academia. Olha que maravilha, meus amigos, que orgulho do nosso imperador. O amor do monarca pela língua hebraica, estudada durante toda a sua vida com dedicação ímpar, nasceu durante a juventude.
foram seus mestres, aqueles que lhe ensinaram a ética, mestres como rabinos e professores judeus, tanto no Brasil quanto no exterior. O domínio do hebraico era tão contundente que Pedro de Alcântara falava, lia, ouvia e escrevia na língua sagrada, meus amigos. Impressionante. A motivação imperial centrava-se no interesse de Dom Pedro II ler a Torá, a Bíblia, no original, na religião judaica e nos hábitos culturais do povo do livro. Isso é muito importante dentro da vida de Dom Pedro II. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca, através de uma ação covarde e traidora, decretou a 15 de novembro de 1889, por meio de um golpe militar de Estado, o fim do período imperial numa quartelada, quase sem força política e nenhum apoio popular, o início de um período republicano ditatorial, destituindo o último imperador e maior estadista brasileiro, Dom Pedro II teve que partir em exílio para a Europa. Eu costumo dizer, meus amigos, que Dom Pedro II foi dormir em imperador e amanheceu deposto e traído. Naquela época, a sua prima, a Rainha Vitória da Inglaterra, chegou a oferecer a frota britânica. Olha só, meus amigos, a Rainha Vitória, prima de Dom Pedro II, chegou a oferecer a força britânica naval para a retomada do trono brasileiro. Porém, como ele estava traumatizado pela Guerra do Paraguai e temendo uma guerra civil, o imperador não aceitou. Foi assim que o Brasil passou de império independente e progressista para se tornar uma república retrógrada, dependente de várias nações e corrupta, por iniciativa própria e sem recursos para sustentar a imensa bancada de políticos com seus cúmplices que visava os próprios interesses e que até hoje continua a se sustentar e a se perpetuar no poder. Com semelhança de fatos, Sua Majestade comparou o seu exílio com o exílio judaico e fez de seu objeto de estudo o conforto para o seu coração, a sua mente e a sua alma, para que o seu sofrimento, que estava se aprofundando cada vez mais, pudesse ser salvo através do seu conhecimento da gramática e da literatura e da história hebraicas. Pessoal, o interesse de Dom Pedro II pelo povo judeu despertava a curiosidade de todos. Por ser uma sociedade preconceituosa, anti-abolicionista e racista, ele foi em diversos momentos e em numerosas ocasiões ridicularizados. Em um artigo publicado em 1872, o escritor português escravocrata e antissemita Eça de Queiroz, autor de Os Maias, deixa passar o seu ódio aos judeus ao debochar de Dom Pedro II. Ele disse em um artigo de jornal, abram aspas, Sua Majestade, conhecido pela modéstia nos costumes e nas iguarias que impõe ao Palácio Real, a sua humildade, tem, na verdade, uma gula especial e única, a língua hebraica. Só sabe balbuciar hebraico. Certa vez, quando foi recebido com pompa nos palácios reais ingleses e solicitado a exprimir suas vontades e preferências, exclamou querer conhecer a comunidade judaica inglesa. Os oficiais da recepção tiveram a ridícula ideia de levar um imperador a uma sinagoga, rodeado por
estúpidos judeus, imersos em suas orações, pôde, assim, Dom Pedro II, com muita curiosidade e satisfação, porções inúteis, sem fim, sobre hebraico com aqueles estúpidos judeus. Tristes e condenáveis palavras desse escritor chamado Eça de Queiroz. É um absurdo, é realmente de se lamentar essas palavras que o escritor Eça de Queiroz transmite suas intolerância e desrespeito aos judeus, né, meus amigos? Lamentável essa atitude de Eça de Queiroz. Fique marcado aqui o nome desse escritor antissemita, Eça de Queiroz. Uma curiosidade: vocês sabiam que Sua Majestade foi autor de um livro de gramática hebraica em francês? Ele traduziu do hebraico para o francês, a pedido da Academia Francesa de Letras, uma canção chamada Haggadah, da Haggadah, que é o livro de Pessah, da Páscoa. Por compreender que a canção reflete a essência da justiça divina e seu poder sobre a vida e a morte, Dom Pedro II também se preocupou em traduzir para o francês, a pedido também da Academia, 3 cânticos litúrgicos antigos datados do século XVI ou XVII, que costumavam ser entoados nas festas de Brit Milá, que é a circuncisão, por algumas comunidades na Provença francesa. Em seu livro Poesias Hebraico-Provençais, do ritual israelita, contendo traduções e transcritos por Dom Pedro II de Alcântara, Imperador do Brasil, Avignon, 1891, publicados com as traduções de Dom Pedro, expôs na introdução a história das canções e seu valor literário, para que leitores pudessem captar a luminosidade oculta nos tesouros da literatura hebraica. No prefácio, o imperador confessou o seu amor pela língua hebraica e descreveu as gradativas fases do seu estudo, mencionando com reverência os nomes dos seus professores de hebraico. Olha só, e seu primeiro mestre judeu sueco, Åkerblom, que vivia no Brasil, e o segundo, Dr. Heinen, depois Dr. Koch e por último, Dr. Christian Seibold. São esses os que foram os professores do nosso Dom Pedro II, o nosso imperador. A respeito da publicação de Dom Pedro II, a crítica literária judaica mundial afirmou que nenhum dos nossos homens das letras teve a ideia de salvar do esquecimento e da perda essas peças maravilhosas e lindas do folclore judaico. Até que veio o imperador brasileiro e coletou-as, e interpretou-as, e traduziu-as, e publicou-as com total fidelidade aos originais. Lindo isso, né, meus amigos? Durante o seu exílio em Paris, entre 1889 e 1891, Dom Pedro II estabeleceu laços de amizades com intelectuais e escritores hebraístas e judeus. Um deles, Efraim Deinar, em carta aberta, destacou o conhecimento da língua hebraica pelo imperador. Abram aspas. Desta forma, Sua Majestade destacou-se e gravou seu nome com letras luminosas na história e no coração do povo do Deus de Abraão. Esta saudação é-lhe dirigida por dezenas de milhares de filhos de Israel, pela grande honra que Sua Majestade conferiu a este povo antigo por ter estudado sua língua e sua religião e cultura. Fecha aspas. Meus amigos, durante suas viagens à Europa,
Dom Pedro tinha o hábito de visitar sinagogas. O imperador estava incógnito e se sentava junto à porta, como se fosse um visitante pobre. Era assim que ele fazia. Em algumas sinagogas, quando pensavam que fosse judeu e lhe destinavam a honra de ler na Torá, e lhe perguntavam o nome de seu pai, Dom Pedro II dizia ser quem era na realidade, respondendo com muita humildade que não era judeu. No dia 22 de setembro de 1876, ele esteve na sinagoga de Odessa, na Rússia, uma Rússia ainda czarista. Ele estava a fazer visitas ao czar Nicolau. E numa oportunidade foi à sinagoga de Odessa e se impressionou com a bela melodia das orações. Em demais oportunidades, Sua Majestade costumava a rezar com um Sidur, que é um livro próprio de orações em hebraico. E assim, sempre soube quando se levantar, o momento em se levantar durante o serviço religioso, e o que dizer, acompanhando atentamente a liturgia que estava sendo proferida naquele momento. Há um relato, meus amigos, que certa vez no ano de 1871, na grande sinagoga de Great Portland Street, em Londres, se identificou após ser confundido em ser judeu, mas mesmo assim, Dom Pedro II recebeu a confirmação do convite para a leitura da Torá. Dom Pedro II fez o sinal, Dom Pedro II fez o ritual da subida da Aliyá Torá, proferindo as bênçãos em hebraico e até mesmo traduzindo os versículos que havia lido. Logo após, diante dos presentes, emocionou a todos, declarando: levarei comigo em meu coração o selo da Torá de Moisés, e suas palavras pairarão para sempre diante dos meus olhos. E este momento com vocês, meus amigos judeus, jamais sairão da minha mente, do meu coração e da minha alma. Muito linda, né? Muito linda essa homenagem que fizeram a Dom Pedro II e que ele retribui com muito amor ao povo judeu. Muito lindo, meus amigos. Em dezembro de 1876, Dom Pedro foi à Terra Santa, foi a Israel, participou com os judeus das orações de sexta-feira, do Shabat, no Muro das Lamentações. Foi provavelmente nesta viagem que o imperador adquiriu os rolos da Torá, que hoje são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e são expostos no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que foi residência do imperador, da família real, e que infelizmente pegou fogo neste país há alguns anos atrás, localizado no Rio de Janeiro. Pesquisadores israelenses consideram estes rolos da Torá como os mais antigos existentes no mundo, meus amigos, datado do século XIV ou XV. A sinagoga mais antiga do Rio de Janeiro, meus amigos, a Shel Gimilut Hassidim, que é dos judeus marroquinos, fundada pelos judeus marroquinos, localizada no bairro da Zona Sul, Botafogo, foi fundada em 1873, durante o Império, e contou com a presença de Dom Pedro II no evento, meus amigos. Olha que lindo, que maravilhoso. Dom Pedro faleceu em Paris no dia 5 de dezembro, 3 dias após o seu aniversário, em 1891. Entre os seus pertences havia vários saquinhos com terra de cada um dos estados do Brasil, com uma carta que solicitava ser enterrado com todos eles. Essa, meus amigos, é uma tradição judaica.
Os judeus que não moram em Israel são enterrados com um punhado de terra israelense. Por isso que Dom Pedro II agiu dessa forma também. No texto publicado pelo jornal Atzfirá, que significa A Serene, e é editado em Varsóvia, na Polônia, em língua hebraica, escreveu o redator a respeito da vasta cultura de Dom Pedro II e de seu especial interesse e amor pela língua hebraica, ressaltando o fato de um imperador do Brasil saber falar fluentemente o hebraico. Ele escreveu o seguinte, abram aspas: bem-aventurados aqueles que viram Dom Pedro II, imperador do Brasil, e ouviram-no falar na língua sagrada. Bem-aventurados todos aqueles que o saudaram e foram por ele saudados. Linda homenagem, né, meus amigos? Esse último capítulo ligado à história do país demonstra que houve apenas uma só estrela solitária, que foi este governante voltado para a educação, a história, a filosofia e a cultura, que certamente, caso não houvesse ocorrido o golpe da República, a formação cultural e humanística dos brasileiros seria outra. Graças à contribuição desse governante singular, o único governante que realmente estava preocupado com a nação e em abolir a escravatura, terminar com a escravatura. Um governante voltado à educação e que tinha um desejo pessoal, ser professor caso não fosse imperador. Essa é a lição, esse é o legado de Dom Pedro II para o nosso país e para os governantes se iluminarem deste pensamento maravilhoso, deste único governante que tivemos voltados para realmente o povo, para o país, para a nação, e para a cultura e a educação. Mas é isso, meus amigos. Desejo a todos um Shabbat Shalom Umevorach, um sábado abençoado, uma semana de presença divina a todos, e que Hashem abençoe e ilumine a alma de Dom Pedro II, para sempre e para toda a eternidade. Um forte abraço a todos e valeu!